quais são os melhores podcasts para você aprender inglês? Descubra nesse vídeo a resposta. Hello everybody, welcome to Magical English Life. Mude seu inglês e também mude a sua vida. Faça isso se inscrevendo aqui no canal e assistindo ao mini curso de inglês totalmente de graça. O link está na descrição. Ok, guys. Um dos nossos inscritos mandou uma mensagem aqui pra gente pedindo para que a gente pudesse fazer um vídeo de canais de podcasts com transcrição, porque é muito difícil para quem está começando não conseguir entender tudo sem uma transcrição. Então olha só, I'll do my best to answer this question. Então eu vou deixar aqui para vocês um vídeo que eu explico lá como é que funciona o Music Match, mas o Music Match ele só funciona para música. Não existe essa função dentro do Spotify para podcast. Então, eu sei que parece uma coisa antiga, meio retrógrada, porque como é que você está começando consegue acompanhar sem uma transcrição? Mas enquanto você espera eles responderem, eu separei alguns podcasts aqui para você ter a transcrição. Nem todos estão no Spotify, alguns sim, outros não. Mas muitos deles têm a transcrição para você poder acompanhar, para você estudar e usar ele como guia para você treinar o inglês, ok? Eu separei eles em 3 categorias: básico, intermediário e avançado, tá? Então cada um deles vai de acordo com o seu nível de inglês. So, let's get to it. Então, começando pelo basic aqui, o primeiro podcast que eu tenho para indicar para vocês é o Learn English. É um podcast do British Council, que é uma empresa dentro do consulado britânico responsável pelo aprendizado do idioma inglês e também manter a cultura inglesa viva, tá? Então, os episódios são focados em discussões, em vocabulários e situações do dia a dia. Esse tem realmente a transcrição que você pode baixar de graça, mas ele não tem no Spotify, tá? Mas todo o material dele é de graça, mas um bônus que você tem por ouvir esse podcast online é que você também pode responder quizzes, então você pode saber o quanto você está absorvendo desse conteúdo ou não. Então é bem simples, basta você salvar o site deles lá dentro do seu navegador de preferência e você acompanhar, que é de boa, dá para você entender e você ainda consegue testar para ver se o que você está entendendo, se você está absorvendo legal ou não. O segundo podcast que eu tenho para dar para vocês é o seguinte, é o Expresso English. No Expresso English, eles são focados em lições simples, práticas e claras. A duração dele é de 5 a 10 minutos e ele é focado para tirar várias dúvidas em relação a verbos, vocabulário, termos gramaticais, frases, gírias e muito mais. Então basta que você escolha o tema que você quer e você ouça aquele programa. Ele não tem transcrição, tá? Mas você consegue acompanhar ele bem tranquilo, de boa, desde que você esteja focado naquele tema específico. Agora a gente vai falar de nível intermediário. Então a gente tem aqui o 60 Minute English, que é um podcast da BBC. BBC, você vê, marca grande, marca famosa, responsável por jornais britânicos, né, rede de televisão e muito mais. Então eles criaram uma forma bem simples e bem legal de você aprender inglês. Então os episódios são baseados em situações do dia a dia, tem discussões, cada episódio tem uma transcrição e uma lista de vocabulário já com as definições, então é muito bacana você acompanhar. Esse 6 Minute English ele tem no Spotify e ele também tem em outras plataformas também, então é bem bacana e bem interessante. O segundo podcast que eu tenho para vocês no intermediário é o Clips ESL Podcast. Então esse aqui ele tem uma coisa para todo mundo, são mais de 600 episódios, cobre vários tipos de níveis, então você tem desde o episódios mais básicos como também os mais avançados. Então você lida com conversações do dia a dia, expressões, ele sempre entrevista pessoas que têm uma boa história, têm alguma situação legal relativa ao inglês para contar. Tem um episódio focado do Speak Easy, que ele melhora a sua pronúncia, olha que bacana. Então tem vários e vários episódios para você assistir. Ok, então agora vamos falar do nível avançado. Então para você que já tem o inglês mais avançado, que tem a transcrição também não tem tanto problema, então essa parte aqui é para você, olha só.
Então você tem o The English We Speak, que também é da BBC, como eu já falei antes, focado em expressões, em gírias, tudo para você realmente detonar e mandar muito bem no idioma, tá? E você pode ouvir todas essas expressões dentro de contexto. Então você pode praticar o vocabulário e acabar melhorando seu inglês. Agora, segundo que eu tenho que é o All Ears Podcast. Esse eu tô falando que é minha porque eu já escuto esse podcast já há bastante tempo. E eles têm um pensamento muito parecido aqui com o da Medical English Life, que é o quê? É connection, not perfection. Ou seja, o importante é você se conectar com outras pessoas e não você ser literalmente um mestre do idioma. Tá? Então, o interessante é você se divertir, você aprender com situações reais e naturais do inglês, tá? Agora, eu espero ter ajudado você, Lívia, e espero ter ajudado também todos vocês a encontrar podcasts que vocês queiram ouvir. Mas eu quero saber de você que está aí me assistindo. Você conhece algum podcast? Já tinha ouvido falar de podcast antes, especificamente para falar inglês? Então compartilha com a gente. Deixa aqui embaixo nos comentários, quem sabe não vira uma parte 2 desse vídeo, né? Hey guys, thank you so much and see you real soon. Bye bye!